Queridos, bom dia na paz do Senhor Jesus. Vamos orar nesta manhã para trazermos uma palavra na nossa reflexão matinal. Senhor meu Deus, somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez diante da Tua palavra, para, Senhor, que meditarmos um pouco com a Tua igreja, com os Teus filhos que forem alcançados por esse vídeo nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amados, Deus colocou um tema, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tribulações ainda, no meu coração. Deus pode falar comigo e com você? É uma pergunta nesta manhã. Deus fala de várias maneiras. Esta crise, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, está falando que nós teríamos problemas na humanidade, pestes, guerras, pai contra filho, filho contra pai, e esta crise não é diferente. Mas Deus pode falar conosco de várias formas, de várias maneiras, e até mesmo sem usar as tuas palavras, Deus pode falar conosco. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 19, verso 3 e 4. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Veja bem, Salmo 19, versículo 3 e 4. Por causa do seu imenso amor, Deus tem se revelado à humanidade e a cada um de nós, especificamente de formas variadas e repetidamente. A nós, seus filhos, o Senhor fala pela palavra profética, pelas suas santas escrituras, pelo seu bendito Filho, pelo seu Espírito que em nós habita. Se você não é filho de Deus, precisa entregar sua vida a Jesus, para que Deus venha falar com você, como nos versículos abaixo. Quero ler para os irmãos, livro de Hebreus 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Deus os falou pelo Filho, e quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só o que diz João 16, verso 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ouvir. Uma coisa é certa, Deus fala. Louvado seja o nome de Jesus. Olha ainda na Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, a Bíblia é um referencial porque ela é inspirada por Deus. E nela temos base, segurança, padrão, fonte de conhecimento e sabedoria. Ela é invariável, ela é infalível, ela não fala. A Bíblia, a boca de Deus, ela é completa. Por ela, sabemos que é Deus e o que Ele quer de nós. Que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Eu separei aqui o Salmo 119, vamos ler ele praticamente todo, para que você entenda. Se você não entendeu ainda, se você não está habituado, habilitado, para poder Deus falar com você,
o Salmo 119. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é a boca de Deus falando conosco. Olha só o que diz a palavra de Deus. Salmo 119 fala sobre a eficácia da palavra de Deus. A eficácia quando Deus fala com você. O que é eficácia? Que não falha. Em que há segurança e validade. Infalível a palavra de Deus. Segura e válida. Louvado seja o nome do Senhor. 119, a partir do verso 1, diz assim: os que andam na lei do Senhor, guardando as suas prescrições e buscando-o sinceramente, são bem-aventurados. Olha só, os jovens se guardarão puros, caminhando segundo a palavra de Deus. Se você, jovem, se você, irmão, andar segundo a palavra de Deus, certamente você permanecerá puro, sem impureza na sua vida espiritual. Se guardarmos as palavras do Senhor no nosso coração, não pecaremos contra Ele. Se nossos passos estiverem firmes na palavra, o pecado não nos dominará. Se você estiver firme, quando Deus fala com você através da palavra, jamais o pecado terá domínio. Louvado seja o nome do Senhor sobre a sua vida. Só contemplaremos as maravilhas da lei do Senhor na medida em que os nossos olhos forem desvendados pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para abrir os teus olhos espirituais que muitas das vezes estão fechados. Verso 25, 28 ou 50. A palavra de Deus, a palavra nos vivifica, nos mantém vivos, fortalece e consola quando estamos doentes, olha bem, tristes ou angustiados. A palavra de Deus, querida, ela nos conforta, nos consola. Quando estamos doentes, ela pode nos curar. Quando estamos tristes, quando estamos angustiado, olha só o que diz a palavra de Deus: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos, diz a palavra de Deus. Só alcançamos verdadeira liberdade na medida em que buscamos e andamos nos preceitos do Senhor, revelado em sua palavra. Olha só o que diz a Bíblia: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade, a Bíblia, vos libertará. Palavras do próprio Jesus Cristo. Esta tem sido a minha prática, diz o salmista, no verso 56 do Salmo 119. Obedecei aos teus preceitos. Tudo isso que lemos esse salmo só acontece na vida daqueles que praticam a palavra e não apenas ouve. Nós pregamos, você ouve e passa a praticar a palavra de Deus. Devemos caminhar, andar junto com aqueles que temem ao Senhor e guardam seus preceitos. Esse deve ser nossos companheiros na vida. A Bíblia diz que nós não devemos comungar, não devemos nos assentar na roda de ímpios, na roda dos escarnecedores. Olha bem, a palavra de Deus que fala com nós. Nosso relacionamento com os ímpios deve ser sempre com intenção de levá-los a Cristo. Será que você tem convencido o seu amigo ímpio, ou pelo seu testemunho, mesmo que você não fale nada? Será que você está conseguindo salvar, libertar a vida dele do pecado? Ou ele que está te convencendo ao pecado? Temos que ter cuidado com isso. Salmo 1 e 1 diz assim: como é feliz, traduzido o Salmo 1 diz assim: o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é muito forte. Veja bem,
Versículos 67 a 71 do Salmo 119. Aflições, crise, lutas, adversidade, provações nos fazem bem na medida em que nos levam a guardar a palavra de Deus. A sua luta, a sua dificuldade, toda essa crise, toda essa pandemia, se você guardar a palavra de Deus, veja bem, ela te faz bem, porque você está com o Senhor, porque você está andando segundo a palavra do Senhor. E podemos ser perseguidos, olhe bem, e afligidos, sim, por praticarmos a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, o próprio Senhor falando: no mundo tereis aflições, sereis afligidos, terão lutas, passarão por adversidades, mas tenha bom ânimo, que Jesus falou: eu venci o mundo. A palavra do Senhor está firmada para sempre no céu e sustentando todas as coisas. Toda a perfeição tem seu limite, mas o mandamento do Senhor, a lei de Deus, a palavra de Deus, a boca de Deus, quando fala, ela é ilimitada. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 98 a 100 do Salmo 119 diz assim: se guardarmos os mandamentos do Senhor, nos tornamos mais sábios que nossos inimigos, mais inteligentes que nossos mestres, que não temem ao Senhor, mais prudente que os idosos, pois a prudência está no temor do Senhor e não na experiência ou nas tradições. Guarde a palavra de Deus para você ser prudente, guarde a palavra de Deus para que você continue inteligente. A palavra do Senhor é mais doce que o mel. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz, louvado seja o nome do Senhor, para os nossos caminhos. A palavra de Deus revela, ou revelada, esclarece e dá entendimento aos simples, aos humildes. Às vezes você está achando que você não tem sabedoria para pregar, não tem sabedoria, não tem eloquência para falar da palavra de Deus, não tem sabedoria para poder exercitar ou executar alguma coisa que foi confiada a você na igreja, mas preste bem atenção, a palavra revelada esclarece e dá entendimento aos humildes, aos simples. A palavra do Senhor, ela é pura, ela é puríssima, a palavra do Senhor é a verdade. Jesus, o verbo eterno, a palavra eterna, é o caminho, a verdade e a vida. Os que amam, o último verso, os que amam a palavra do Senhor, têm grande paz porque não tropeçam. Se você ama esta palavra, você jamais viverá tropeçando na sua vida. Não tropeçam, porque andam na luz da palavra de Deus. Tem paz porque se submete ao Senhor e andam próximo dele. Vale a pena repetir isso aqui para que você guarde no seu coração. Os que amam a palavra do Senhor têm grande paz porque não tropeçam, não caem, não tropeçam porque andam na luz da palavra. Tem paz porque se submetem ao Senhor e andam perto, andam próximo ao Senhor. A Bíblia diz que a palavra é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus pode falar comigo e pode falar com você. Guarda esta palavra nesta manhã, no teu coração. Deus a todo momento está falando conosco, mesmo que seja através de guerras, mesmo que seja através de lutas, mesmo que seja através dessa crise em que estamos passando, que a humanidade está enfrentando, mas Deus fala conosco. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te sou grato por esta palavra. A tua palavra, Senhor, é a tua boca falando com nós, nos orientando, muitas das vezes nos exortando, nos ensinando o caminho que devemos trilhar, o caminho que devemos andar. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Nesta oração, Senhor, eu te peço que convençam os teus filhos a entregar totalmente a tua vida para ti,
porque o Senhor cuida de tudo. Nos ajuda em tudo, cura a enfermidade dos seus filhos, liberta aquelas pessoas que estão depressivas, livra-nos, Senhor, de todo mal, toma conta da nossa família, toma conta da nossa casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Logo mais, às 8 horas, estaremos aqui num grande culto de oração e adoração com as irmãs do ciclo de oração. E logo mais, às 19 horas, estaremos na igreja, num culto presencial de libertação. Que Deus abençoe a tua vida nessa terça-feira, em nome de Jesus.